Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nessa aula a construir o nosso calendário. A gente começou a construir na aula passada, na intenção de aprender a utilizar as funções de data do Excel, do VBA. A gente aprendeu, né, 5 funções, se não me engano. E nessa aula a gente vai aprender mais 2 funções, a função dateAdd e a função dateDiff. Eu vou explicar com detalhes para você no decorrer da aula cada uma dessas funções. Antes, porém, eu queria fazer uma observação, que foi o seguinte: teve um dos nossos inscritos que comentou aqui no canal, na aula anterior, o seguinte, que no caso dele, o Excel está trabalhando com as datas como se elas fossem janeiro de 1900. Bom, eu não sei o que aconteceu, porém eu tenho uma suposição do que pode ter acontecido, que é o seguinte: nesse calendário aqui, repare que os números que aparecem no calendário não são datas em formato de número, mas são exatamente os próprios números inteiros, entre 1 e 31. Tanto é que é o que aparece aqui na nossa barra de fórmula. Tá? Se você selecionar o teu calendário, e se o teu calendário tiver com formato de data, a célula, elas vão aparecer, obviamente, como se fossem janeiro de 1900, porque ele está pegando esse número que está aqui, o número 27, e transformando em uma data. Aí fica a data 27 do início do calendário do Excel, que é 1900, ficaria no caso todos os anos de 1900, tá? Então nesse caso, se for isso, você tem que selecionar o teu calendário e colocar número, aqui formato geral de número, tá? Porque é exatamente o número que nós queremos mostrar. A única data que aparece na planilha é a data de referência. Então essa data aqui sim é uma data em formato de data. A gente pega essa data e extrai o dia do mês e coloca aqui, tá? Outro ponto interessante que ele comentou foi o seguinte: ele falou que o mês de agosto desse ano tem 6 semanas, tá? E a gente colocou apenas 5 linhas no nosso calendário. Eu fui conferir e realmente eu vi que agosto tem 6 semanas. Agosto começa exatamente no dia 1º de agosto, que é sexta-feira, começa na sexta-feira e termina na segunda-feira, tá? Então ele enche certinho o calendário. Se eu colocar aqui uma data de referência que seja agosto, por exemplo, 20 de agosto de 2020, e executar, ele vai começar no sábado, só que vai faltar aqui, vai até o dia 29. Para resolver esse problema aqui não é nem um pouco difícil, porque a gente criou uma programação inteligente no VBA, então não precisamos alterar nenhuma linha de código na programação. Repare que esse calendário ele é um intervalo nomeado, então a gente é só adicionar uma linha nesse intervalo. Você vai clicar em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e aqui vai estar o teu calendário. Tá? Você vai selecionar o calendário, vai clicar aqui embaixo. Repare que ele já vai selecionar. Eu vou apagar tudo para não ter erro. Você vai apagar tudo e vai selecionar o mesmo intervalo, só que com uma linha a mais aqui embaixo. E vai clicar aqui nesse botão para confirmar e vai fechar. Repare que o nosso calendário agora ele vem até aqui embaixo, tá? Se você selecionar aqui, até aqui embaixo. Agora, se eu clicar nesse botão, ele vai executar normalmente e vai continuar preenchendo aqui com os dias seguintes, tá? Se eu colocar que o calendário vem até aqui, ele vai continuar preenchendo normal, com os outros meses depois, tá? Então aqui a gente já resolve nosso problema. Eu só vou selecionar essa linha aqui, eu vou clicar aqui em pincel de formatação para copiar a mesma formatação para cá. E aí eu vou deixar a mesma altura de linha, 27,75 aqui. Então aqui também vai ser 27,75. E pronto. Assim agora o mês de agosto ele vai caber inteiro no calendário. Vamos para a aula de hoje agora. Vamos inicialmente aprender a usar a função dateDiff. A função dateDiff ela calcula períodos de tempo entre duas datas. A função dateAdd ela faz o contrário. Ela pega uma data e adiciona um período de tempo para ter uma segunda data futura. A gente vai precisar da função dateDiff para calcular qual que é o número da semana em que acontece cada um desses dias aqui, tá? Então, eu vou acessar o VBA, eu já criei um segundo módulo e vou criar uma macro chamada exemplo dateDiff, para a gente entender essa função, como que ela funciona. Vou declarar duas variáveis, uma variável chamada data início
do tipo date, tá? E uma segunda variável chamada data_fin, as date também, vai ser do tipo date, do tipo data, né? Uma outra variável chamada nPeríodo as integer. A variável nPeríodo, ela vai ser a quantidade de períodos que vai estar entre a data 1 e a data 2, tá? Eu vou dizer que a data início vai ser o primeiro dia desse ano. Então vamos utilizar a função dateSerial, que aprendemos na aula passada, para criar uma data. O ano é 2020, mês 1, dia 1. E vamos dizer que a data fim, então data fim, vai ser o dia de hoje, que é, eu posso utilizar a função date. A função date, ela traz para nós o dia atual sempre. Agora vamos utilizar a função nPeríodo. A variável nPeríodo vai ser igual a dateDiff, tá? A função dateDiff possui 5 parâmetros, dos quais 3 são obrigatórios. Os 3 primeiros são obrigatórios. O primeiro parâmetro, chamado interval, do tipo string, ou seja, como ele é um intervalo do tipo string, eu tenho que botar um texto aqui dentro. Esse parâmetro, ele diz qual é o intervalo de tempo que eu quero calcular. Por exemplo, eu quero calcular quantos anos passaram-se entre 1º de janeiro de 1900 até hoje. Ou eu quero calcular quantas semanas passaram-se entre o 1º de janeiro até hoje. Ou quantos dias, tá? Então esse é o primeiro parâmetro. Inicialmente eu quero calcular quantos meses passaram entre o dia 1º de janeiro desse ano até hoje. Então aqui, como eu quero calcular quantos meses, eu já coloquei aqui uma lista de valores para esse argumento. Então aqui eu tenho, por exemplo, a letra M. A letra N significa mês. Então aqui, nesse parâmetro, entre aspas, porque é do tipo string, é um texto, eu vou colocar o M. Vírgula. O segundo parâmetro é data 1, ou seja, data inicial. Eu vou colocar a variável data inicial, que representa o início, a data de início, que é 1º de janeiro. Vírgula, o segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro é a data final. Eu vou colocar a variável data fim, tá? Que é hoje. E vou fechar aqui os parênteses. Eu vou pedir para o Excel colocar nessa célula aqui, ó, linha 3, coluna 8, o resultado. Então aqui, ó, cells, linha 3, coluna 8, ponto value igual a nPeríodo. nPeríodo. Ok. Agora, eu vou executar essa macro, ele vai trazer para cá o número 9, tá? Porque entre o dia 1º de janeiro, então 1º do 1 de 2020 até hoje, Ctrl, ponto e vírgula, passaram-se 9 meses, tá? Então a diferença de meses é 9, tá? Agora digamos que eu quero calcular quantos dias se passaram entre o dia 1º de janeiro até hoje. Aqui eu tenho alguns valores. Eu vou pegar o Y, que é dia do ano. Repare que Y e W, Y e D, aliás, ambos são dias. Um é o dia do ano, ou seja, entre 1 e 366. O outro é dia do mês, porém eles têm a mesma função, é igual nesse caso aqui. Você pode botar tanto um quanto o outro. Vou colocar o Y então. E vou executar. Ele vai trazer o resultado 300, ou seja, entre essas duas datas passaram-se 300 dias. Se eu clicar aqui, ó, esse menos esse, 300, tá? Agora eu quero calcular, digamos, quantas semanas se passaram entre a semana do dia 1º e a semana atual em que nós estamos. Como é que eu faço isso? Eu coloco o parâmetro WW, que conta quantas semanas passaram-se entre duas datas, tá? Aqui eu coloco WW, eu vou executar essa macro, ele vai dizer que se passaram 43 semanas, tá? Entre a semana do dia 1º, entre o dia 1º de janeiro e até agora, 43 semanas, tá? Se eu colocar uma outra data qualquer aqui, como por exemplo, digamos que seja 2005, dia 1º de janeiro de 2005, executar, ele vai dar... aqui eu coloquei 2005, tá? Repare que eu coloquei 2005, ele trouxe uma data, essa variável aqui, ó, ela é do tipo, a variável nPeríodo, ela é uma variável do tipo integer,
essa variável ela aceita no máximo 37 mil e alguma coisa de valor. Se eu colocar mais do que isso, ela vai dar esse erro de estouro, tá? Como eu coloquei um ano muito longe, 2005, provavelmente passaram-se muito mais do que 37 mil semanas, por isso a variável não aguentou. Se eu colocar que a variável é do tipo long, por exemplo, e executar essa mesma macro, ele vai colocar aqui, ó, que passaram-se 94 mil semanas, tá? Então esse é o motivo de ter dado o erro de estouro. Esse erro ocorre quando uma variável, você atribui a ela um valor mais do que ela pode aguentar. Mas por que eu coloquei 2205? 2005 era o que eu queria colocar. Bom, executando, então, entre 2005 e hoje passaram-se 826 semanas. Tá bom, a essa altura do campeonato eu acho que você já entendeu como funciona a função dateDiff, tá? Agora, vamos voltar para o dia de hoje, para esse ano, 2020. A função dateDiff, ela possui mais dois parâmetros aqui, ó, que são importantíssimos, tá? Que é o seguinte: esse parâmetro first day of week pergunta para mim em qual dia que começa a minha semana. Eu vou colocar VB Sunday, isso a gente viu na aula passada, ou seja, estou dizendo que a semana começa no domingo. Na maioria dos casos começa no domingo, porém em alguns lugares considera-se a segunda-feira como o início da semana, tá? Vamos colocar aqui VB Sunday. O próximo parâmetro é importantíssimo também. Esse parâmetro aqui, ó, ele chama-se First Week of Year, ou seja, primeira semana do ano. Quando que eu considero a primeira semana do ano? Repare que é o seguinte, esse parâmetro ele possui três valores, tá? Esse aqui, o VB Use System, ele vai pegar o que está no sistema já, que é um dos três que está aqui em cima. Ele possui 4 parâmetros. Vamos considerar aqui, ó, 3 casos que eu trouxe para cá. Janeiro de 2016. Repare que dia 1º de janeiro acontece numa sexta-feira. Eu considero essa linha como sendo a primeira semana do ano, ou considero a linha de baixo como a primeira semana do ano? Essa linha de cima eu considero a semana do ano anterior ou não? No caso de janeiro de 2020 desse ano, essa semana, a linha 1, já tem 4 dias. Eu considero ela como a primeira semana do ano ou ainda não? E no caso de 2017, a primeira linha já tem todos os dias do ano. Então aqui sim eu já posso considerar essa aqui como a primeira semana do ano, ok? É exatamente isso que esse parâmetro aqui ele pergunta pra gente, ó. O que você quer considerar como a primeira semana do ano? O primeiro parâmetro ele fala o seguinte, ó, first 4 days, ou seja, a semana que contiver os 4 primeiros dias do ano, você considera como sendo a primeira semana. Então, nesse caso, no ano de 2016, essa linha não é considerada a semana 1. Apenas essa linha aqui é considerada a semana 1, porque aqui já estão os 4 primeiros dias do ano. Aliás, aqui já tem 4 dias. Tá? Aqui, ó, como não tem os 4 primeiros dias do ano, ela não é considerada. Então, começa a contar a partir daqui. No caso de 2020, desse ano, como aqui, ó, já tem os 4 primeiros dias do ano, essa já é considerada a primeira semana do ano. E aqui em 2017, a mesma coisa, tá? O segundo parâmetro, o segundo valor para esse parâmetro é o seguinte, ó, first full week. First full week diz o seguinte, considere como a primeira semana do ano a semana que contiver todos os dias do ano. Então, por exemplo, no caso de janeiro de 2016, a primeira semana em que aparece todos os dias é essa aqui, ó. Aqui já tem todos os dias do ano. Então, essa aqui é a semana 1. 2020, essa aqui também é a semana que acontece todos os dias do ano. A semana anterior não está ainda todos, tem 3 dias do ano anterior. Então, essa aqui é a primeira semana. E apenas no caso de 2017, em que essa aqui, a linha 1, seria considerada a primeira semana do ano, tá? Porque todos os dias da semana estão aqui, tá? Então isso vai ser considerado quando eu escolher esse parâmetro. E por último, o outro parâmetro é first January 1, ou seja, ele tá dizendo para mim que o dia em que tiver o 1º de janeiro já é a primeira semana. Então, nesses casos aqui, ó,
essa semana eu já considero como a semana 1, tá? Mesmo que apenas 2 dias estejam nessa semana. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, tá? Então se o 1º de janeiro tiver no sábado, essa semana já vai ser considerada como a semana 1 do ano, tá? Isso se eu considerar esse parâmetro aqui, ó. Vamos utilizar para esse caso o first 4 days, ou seja, a semana que contiver 4 dias já é considerado a semana desse ano. Então, nesse caso, apenas essa linha 2 seria considerada, e nesse caso aqui, ó, a linha 1, ela já vai ser considerada também, porque aqui já tem os 4 dias, os 4 primeiros dias do ano estão na linha 1, tá? Então essa aqui já vai ser considerada a semana 1 e aqui a semana 2, tá? Então isso é o que acontece aqui quando eu considero esse parâmetro, tá? Então assim eu consigo calcular quantas semanas passaram-se desde a semana 1 até a semana 2. Então se eu for executar isso daqui, ó, der um play, ele vai trazer 43 semanas, tá? Então se eu pegar aqui uma função no Excel, número, semana, e colocar a data de hoje, ó, hoje, vou dizer que a semana começa no domingo, ele vai trazer para mim, ó, 44, tá? Então nós estamos na semana 44. Ele trouxe como resultado 43, porque 43 é a diferença entre as semanas. Então se a primeira semana é a semana 1 e nós estamos na semana 44, a função dateDiff traz a diferença, que é 44 menos 1, que dá 43, tá? Então a gente vai usar essa função para trazer para nós o número da semana em que a gente está. Então eu vou criar uma função, eu ia colar, mas não vou colar, eu vou criar uma função que vai calcular a semana para cada data, tá? Essa função eu vou chamar nSemana, tá? Assim, function nSemana. E eu vou passar como parâmetro uma data. Então eu vou criar uma variável chamada data2. Você já vai entender por quê. asDate, tá? Então aqui na minha macro calendário, eu vou chamar essa função chamada nSemana, que vai calcular para nós qual que é o número da semana de cada uma dessas linhas aqui, ok? E aí, aqui dentro eu vou declarar uma variável chamada primeiro dia. Primeiro dia ano, tá? Para ficar bem claro. asDate. Então a variável primeiro dia ano vai ser o primeiro dia do ano da função que eu estou passando como parâmetro. Então a gente já sabe como faz esse cálculo. Então primeiro dia ano vai ser igual à função dateSerial, que aprendemos na vez passada. Ano é a função year da data 2, no caso, que a gente está passando como parâmetro. O mês é 1 e o ano e o dia é 1. Tá? Então essa variável vai ser o primeiro dia do ano, do mesmo ano, da data que passamos como parâmetro. Ok. Vamos criar também outras duas variáveis. Uma variável chamada matriz. Essa variável matriz vai ter 6 elementos. Tá? As integer. Tá? Por que 6 elementos? Porque aqui ó, nós temos 6 semanas. Tá? Vamos criar uma matriz que vai preencher essa coluna aqui, ó, tá? Com os números de cada uma dessas semanas aqui. Ok. E agora a gente vai criar um for. Então for i igual a 1 até o 6. Tá? Por que for i igual a 1 até o 6? Porque ele vai preencher cada um dos elementos da nossa matriz. Vamos declarar a variável i do tipo inteira. E aí aqui ó, é o seguinte. No elemento i, ó, exatamente no elemento i, ou seja, no elemento 1 da matriz, vamos colocar o número da semana em que está a primeira data. Só que a primeira data é a data 2, é a data que eu vou passar. A data que eu vou passar, quando eu chamar a função, é sempre essa data aqui, ó, em que está o primeiro domingo, tá? Então voltando aqui pro calendário, ó, deixa eu comentar isso daqui, ó.
voltando aqui para a nossa macro preencher calendário, lembre-se que temos uma variável chamada prim.dom. Essa variável prim.dom, que é o primeiro domingo, ela representa exatamente esse número aqui, ó, essa data, que é o primeiro domingo, tá? Do ano. Mas o primeiro domingo tem um problema, que ele nem sempre pode estar no mês atual, tá? O primeiro domingo ele pode estar no mês anterior, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Aqui é o calendário de agosto, o primeiro dia de agosto está aqui, porém esse mês está no mês, esse domingo está no mês anterior. Então a gente precisa ter o primeiro dia do ano, tá? Que no caso aqui, ó, é o dia 1. Então vamos passar como parâmetro o primeiro dia do ano. E o primeiro dia do ano nós temos também, na variável primeiro dia, tá? Então a gente vai criar aqui, ó. Aqui a gente vai chamar a função número semana, tá? Mas vamos fazer isso depois. Quando chamarmos a função número semana, a gente vai passar essa variável aqui, ó, como parâmetro, tá? Que é o primeiro dia do mês de referência. Vai vir para cá. Então, no primeiro elemento da matriz, que vai representar isso daqui, ó, essa célula, exatamente essa célula, a gente vai colocar qual que é a semana que representa essa linha. E para isso a gente vai utilizar a função dateDiff, que a gente aprendeu agora. Então, dateDiff, o intervalo, a gente sabe que é 2W, que é a quantidade de semanas. A data 1, qual que é a primeira data? É o primeiro dia do ano, que é a variável primeiro dia ano, tá? Então tá aqui, ó, primeiro dia ano. A variável 2, a data 2. A data 2 é a data que eu passar como parâmetro, aqui, ó. Tô passando essa aqui como parâmetro. Data 2. Depois eu quero o quê? Eu quero considerar que o domingo é o primeiro dia da semana. Eu quero considerar que os primeiros 4 dias do ano vão ser considerados como a semana 1 do ano. Como isso aqui traz para mim exatamente a diferença entre semanas e não a semana que eu tô, eu vou ter que vou ter que adicionar 1, tá? Que foi o que fizemos no exemplo anterior. Ok. Agora é o seguinte, vamos executar essa função aqui. Como é que eu faço para executar essa função? Eu vou clicar bem aqui, ó. Vou colocar um stop, aliás, bem aqui, ó, um stop, para minha macro parar aqui, ó. Para eu executar essa função, ele não executa, por quê? Porque eu preciso passar um parâmetro. Então, através da janela de verificação imediata, eu vou passar esse parâmetro, ó. Eu vou chamar a função eu vou criar uma macro aqui embaixo, só para a gente ter um exemplo, subTest, tá? E eu vou escrever aqui, ó, n semana, e vou passar a data 2. Digamos que a data 2 é hoje, tá? Date, ó, e vou executar. Ó, variável não definida. Aqui eu coloquei de novo data, date, com E, mas é a data, para ficar igual aqui, ó. Pronto. Primeiro dia do ano, eu passei como parâmetro a data de hoje, então o primeiro dia do ano vai ser 1º de janeiro de 2020, e aqui ele vai entrar dentro do for agora. Então, inicialmente, o i vale 1. Ele vai calcular a diferença entre datas entre o dia 1º de janeiro e hoje, a diferença entre semanas, tá? Ele vai calcular. Vamos pedir para exibir para nós o valor de matriz i, só para ver o que ele está trazendo. Então, 44. Então, tá certo. Então, a semana de hoje, do dia de hoje, é a semana 44, como a gente viu no exemplo anterior. Isso ficaria exatamente aqui, ó, nessa célula. A próxima, essa aqui, ó, é a próxima semana. Como é que eu calculo agora a próxima semana? Quando o for voltar para cá, essa função vai trazer exatamente o mesmo resultado, porque não tem nada aqui, tá? Então, eu preciso adicionar a data 2 aqui, ó, a essa variável data 2 mais 7 dias. E depois mais 7 dias, e assim por diante. Eu tenho que adicionar a cada volta,
Então 7 dias. Então eu vou colocar uma variável aqui, ó, mais k, que vai ser uma constante de adição, tá? Então inicialmente o valor de k vai ser 0. Depois, porque eu vou adicionar 0 dias. Depois o valor de k tem que ser 7, porque eu vou adicionar 7 dias, tá? E assim por diante. Então k vai ser igual a i, menos 1 vezes 7, tá? Essa variável aqui vai fazer com que o k aumente de 7 em 7. Você já vai entender isso agora. Ó. Eu vou chamar aqui, ó, de novo a função. Temos que declarar o k as integer. Eu vou chamar de novo aqui a função, ó. Ele parou aqui, ó. Então ele vai dizer que a data que ele vai calcular é entre o dia 1º de janeiro e o dia de hoje, que é dia 27 mais 0. Ok? Semana 44. Agora ele volta. Agora o valor de k ele vai ser quanto? O i vale 2. Então i, que é 2, menos 1, dá 1. 1 vezes 7, 7. O k vale 7. Então esse parâmetro é 27 do 10 mais 7, que vai dar uma semana depois. Aí, semana 45. Agora ele volta. O k agora vai valer 3, porque o i vale 3. 3 menos 2, 1. Aliás, 3 menos 1, 2. Vezes 7, 14. Então aqui, ó, ele vai pegar dia 27 do 10 mais 14, que é mais 2 semanas. Semana 46, tá? E assim por diante. Então assim a gente vai ter aqui uma variável chamada matriz, com 6 elementos, e esses 6 elementos, cada um deles vai representar o número da semana de uma data, ok? Então a nossa função que calcula o número de semanas, ela já está pronta. Agora a gente precisa apenas chamar essa função aqui no módulo, aqui nesse calendário. Repare que nós temos um calendário que é um intervalo nomeado, chamado calendário. Eu quero preencher exatamente aqui, ó, o número da semana. Essa coluna aqui, ó, é uma coluna para a esquerda do meu calendário. Como é que eu faço referência a essa coluna? Exatamente aqui eu vou pedir para o Excel selecionar, ó, range. Se eu escrever aqui, ó, range calendário.columns 1.select, o que vai acontecer? Eu vou parar bem aqui, ó. Executei, selecionou a primeira coluna da esquerda, tá? Porém, se eu escrever o seguinte, ó, eu não quero selecionar aquela coluna, eu quero selecionar a coluna do lado. Offset, a propriedade offset eu expliquei ela com detalhes também no curso completo de VBA, e aqui no YouTube também tem, tá? Você procura aqui no YouTube as aulas sobre offset, propriedade do objeto range, você vai encontrar. Uma coluna para a esquerda é menos 1, e 0, aliás, está errado. Eu vou tirar esse número daqui de dentro, porque daí o Excel ele lista para mim os parâmetros. Ó, ponto, offset, row offset, quantas linhas eu quero me deslocar? Nenhuma linha. Quantas colunas? Uma para a esquerda, então menos 1. Tá? Então, ó, agora sim, a partir da coluna 1, eu quero me deslocar uma coluna para a esquerda, que vai cair aqui, ó, bem aqui. Ó, tá? Aí aqui eu vou selecionar, ponto select. Se eu voltar para cá e pedir para ele selecionar, ó, ele selecionou exatamente aqui, ó, tá? Só que eu não quero selecionar. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar alguma coisa ali, eu quero escrever alguma coisa. Ponto value vai ser igual o quê? O que eu quero escrever aqui? Ó? Eu quero escrever o número da semana. Então aqui eu vou chamar a função n semana, tá? A função n semana, eu nem preciso botar aí embaixo. A função n semana, o que a função n semana faz? Ela traz para a gente uma matriz com os dias que representam o número da semana. Eu só preciso colocar aqui o seguinte, ó, que n semana, eu esqueci disso, é igual a variável matriz, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer o teste aqui então. Voltando aqui para o módulo 1, eu vou clicar bem aqui, vou executar,
o argumento não é opcional. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Ah, óbvio, importantíssimo. A função n semana, ela pede um argumento aqui, ó. Lembra-se? Ela pede um argumento. Por isso que ele falou que o argumento não é opcional, ou seja, ele é obrigatório. Então eu tenho que passar como parâmetro esse argumento. Então eu vou botar um underline para poder escrever na linha de baixo. N semana. Qual que é o argumento que eu quero passar? Exatamente a data. E a data é essa aqui, ó, primeiro dia, que é o primeiro dia do mês. Primeiro dia, que é o primeiro dia do mês. Esse primeiro dia do mês, ele vai estar obrigatoriamente em algum lugar na primeira linha. Então, executando aqui. Vem, deixa eu cadê? Aqui, ó. Agora ele vai chamar a função, ó. Chamou a função, ele vai preencher a minha matriz, um por um, ó. Depois que ele preenche a matriz, ele colocou a matriz na variável, na função. E agora, ó, ele preencheu aqui, ó, exatamente os dias da semana, tá? Mas ele preencheu, olha que interessante aqui, ó. Ele preencheu apenas a primeira semana. Nesse caso, ele está pegando o mês de agosto, tá? Por isso que veio 31. Vamos colocar aqui a data de hoje, que é o 27/10. E vamos executar de novo. Eu vou executar de novo. Ele preencheu. Eu vou clicar aqui. Ele preencheu com semana 40, ó. Tudo 40. Isso acontece porque a matriz, ela é uma linha, tá? Isso eu expliquei lá nas aulas sobre matriz também, no curso completo, que tem também aqui no YouTube, um módulo detalhado sobre matrizes. Um vetor no Excel, ele é sempre uma linha, tá? Se eu quiser que ele seja colocado em uma coluna, eu tenho que transpor ele, tá? Porque no caso, como ele é uma linha, a primeira semana é a semana, deixa eu ver, é a semana 40, a segunda semana é a semana 41, depois 42 e assim por diante. Ele está colocando apenas a primeira linha. Se eu quero colocar ele como coluna, eu transponho, tá? Para eu transpor, eu vou colocar bem aqui, ó, uma função chamada application.transpose. Essa função, ela vai pegar esse vetor, que é uma linha, e vai, ó, repare que ele não deixou em maiúsculo, aqui é transpose, e vai transpor, tá? Agora se eu executar aqui, semana 40, semana 41 e assim por diante, ó. Então, estamos no dia 27, que é exatamente esse dia aqui, ó, terça-feira, semana 44, tá? Então, igual número da semana, ó, semana 44, beleza? Então, aqui é a função dateDiff, essa é a função dateDiff, que calcula para nós diferença entre períodos e traz para a gente. No caso, usamos ela para calcular a diferença entre semanas e colocar aqui, tá? Então foi toda uma explicação para chegar nesse resultado. Agora, uma outra função que eu quero explicar para vocês. Na verdade, essa aula ela já está bem longa, então eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito pesado, tá? Muito longo. Eu vou explicar para você na próxima aula a função dateAdd, que é uma função que vai acrescentar períodos a uma data. Então, se eu estou no dia 27, se eu estou no mês de outubro, eu vou clicar num botão, esse botão vai pegar essa data e vai aumentar um mês. Tá? E aí vai aparecer aqui o mês de novembro, tá? E assim por diante. É exatamente a mesma coisa que essa função aqui, ó, são os mesmos parâmetros, tá? Só que ele só adiciona um mês, tá? Só que como a gente vai ter que criar um botão para ele fazer a macro, então vamos deixar isso para outra aula, tá? Então essa aula aqui foi para você entender a função dateDiff, tá? Então eu expliquei todos os parâmetros dela com detalhe e mostrei como que ela funciona aqui, tá? Então na próxima aula mais funções. Depois a gente vai aprender a pintar o nosso calendário, pintar o dia de hoje de azul. Depois, numa última aula, eu vou fazer um resumo de todas as funções que a gente viu e algumas que a gente não viu ainda, tá? Então, as principais funções de data eu vou trazer para cá para você entender. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e clica no sino também para você ser notificado quando eu for mandar as próximas aulas aqui para o YouTube. Beleza, pessoal?